Bom dia a todos, meu nome é Magno Federici Gomes, estamos no dia 22 de 2020 e na disciplina de Direito Processual Civil 2, a temática da aula de hoje é inventário segunda parte. Sem inventário segunda parte, né, nós vamos ter que completar os elementos constitutivos do inventário que nós começamos na aula passada. Eu relembro para vocês que na aula passada nós fizemos primeiro uma explicitação das diferenças entre inventário e partilha, né? Falamos do direito material específico, demonstramos ainda a possibilidade de inventário extrajudicial feito em cartório de notas e ainda mostramos para todos vocês as modalidades de inventários judiciais, né? Começando pelo inventário judicial litigioso, pelo inventário pelo rito de arrolamento, passamos pelo inventário pelo rito de arrolamento sumário, que já foi objeto de outra aula anterior também. Falamos das hipóteses de cabimento do inventário acumulado, né? E falamos também das hipóteses de cabimento de sobrepartilha judicial, que também pode ser feita extrajudicialmente. Explicitamos que é possível requerimento de tutela provisória de urgência cautelar de arrolamento de bens, seja ela antecedente ou incidente dentro do processo, né? E ainda falamos das modalidades de partilha judicial e as partilhas amigáveis por termo, por escrito particular e ainda por escritura pública, né? E finalizamos falando sobre os vícios de partilha, né? E aí falamos sobre a rescindibilidade da partilha judicial, falamos da anulabilidade das partilhas amigáveis e ainda falamos dos erros na partilha. Além disso, na aula passada, nós ensinamos o procedimento de inventário, né, judicial litigioso, e mencionamos que ele se inicia por uma petição de abertura que tem os requisitos específicos do artigo 319 e 320 no que for aplicável, né, não tem pedido, propriamente dito, mas nós falamos ainda sobre a legitimidade ativa para se promover o inventário. E quando nós falamos de legitimidade ativa, nós falamos daquelas previsões normativas do artigo 615 e 616 do CPC, que traz a legitimidade, né, propriamente dita, e a legitimidade concorrente. O que significa legitimidade concorrente? Que todos têm legitimidade ativa para promover aquele inventário. No entanto, a ordem de abertura ou de legitimidade é do 1 em diante, ou seja, primeiro o cônjuge ou companheiro, depois o herdeiro, depois o legatário, e aí vai por assim em diante. E aí a gente chega até a ideia, né, de fazer a pública tendo interesse para abrir o inventário. Eu conheço um caso de fazenda pública que abriu o inventário, né, que é o caso do Antônio Luciano, né, aqui em Belo Horizonte. E em Belo Horizonte a fazenda pública abriu o inventário do Antônio Luciano. Por quê? Porque a esposa era falecida, né, isso, os herdeiros não fizeram, legatário não existiam, o testamenteiro não fez, não tinha testamento, né? O cessionário, ou seja, ninguém antes da fazenda pública promoveu o inventário. Então, na omissão dos legitimados ativos prévios, aí essa legitimidade vai passando para aqueles previstos no artigo 616. Tá claro, gente? Eu também já vi casos de Ministério Público ajuizando inventário por omissão dos legitimados concorrentes anteriores, então ninguém tinha ajuizado. Então o Ministério Público foi lá e ajuizou o inventário a favor de um incapaz, né? Falamos que o prazo de abertura do inventário é de 2 meses, né? E o de conclusão de 12 meses. Mas esse prazo, por si só, ele é irrelevante, porque ele só gera reflexos no lançamento do imposto de transmissão, causa-morte e doação. Então, ele é um prazo dilatório, né? E mesmo que não se faça um inventário em 2 meses, vamos imaginar, 10 anos depois do falecimento de uma pessoa, se abre o inventário. Ainda assim, o juiz vai ter que processar esse inventário, tá claro, gente? E nós temos o quê? Vai ter uma multa brutal, né, dentro do lançamento do imposto de transmissão, causa-morte e doação. Né? E eu já vi isso acontecer, que o imposto foi sendo lançado e entrou juros de mora, e a partir dos juros de mora, o valor do imposto ficou muito maior do que o imposto que seria pago se ele tivesse
lançado no período de 2 meses do óbito. Então, esse aqui talvez seja o principal conselho de hoje, especialmente em épocas de Covid. Então, eu falo para vocês, morreu um paciente, vocês vão ter que fazer um inventário, já comecem fazendo o ITCD, tá? Porque se você paga o ITCD no período de 1 mês do óbito, você tem 20% de desconto. Se você paga no período de 2 meses, você tem, acho que, 10%. Se você paga no período de até 90 dias, você tem um desconto de 5%. Então, é um desconto que você não pode deixar de considerar, especialmente se você tiver o dinheiro para pagar. Então, aberto o inventário, os autos conclusos para o juiz, para ele nomear o inventariante. Uma vez nomeado, ele intima o inventariante para assinar o termo de inventariância no prazo de 5 dias. E depois da assinatura, ele abre outro prazo para, em 20 dias, o inventariante cumprir os dispositivos do artigo 620, que é uma petição que é chamada tecnicamente de primeiras declarações. E nessa petição de primeiras declarações, eu aconselho a todos os meus alunos que fazem inventário comigo ou sozinhos, que cumpram os dispositivos do artigo 620, que eu estou transcrevendo aqui para vocês no chat, literalmente. Né? Então, quando a gente fala desse dispositivo, significa o roteiro da petição de primeiras declarações envolve, né, você colocar primeiras declarações, e aí você põe item 1 do falecido, do de cujos, né, e aí você, automaticamente, você inicia falando o nome, o estado civil, a idade, o domicílio do autor da herança, que é o de cujos, tá? O dia, o lugar em que ele faleceu e se ele deixou testamento. Depois você passa para o outro item, que é o cônjuge superstite. Quem é cônjuge superstite? É o cônjuge sobrevivente ao falecido. Então, ele vai, e aí vai descrever ali, nessa hipótese, todos os elementos de qualificação do cônjuge sobrevivente. E depois do cônjuge sobrevivente, você vai indicando também, obviamente, o regime de bens, porque isso vai alterar a partilha. Você vai indicar para cada um dos herdeiros. E aí você vai falar de todos os herdeiros. Se tiver legatário, porque já houve aprovação do testamento, você vai fazer a mesma coisa com o legatário. E aí, finalmente, você vai indicar todos os bens e direitos deixados pelo falecido na ordem, olha aqui, ó, na ordem do inciso 4 do artigo 620. Primeiro, bens imóveis, depois móveis com características, depois semoventes, se houver, depois dinheiro, se tiver, joias, fundos de investimento, né? Alguns ficam aí cogitando, eu não sei se é fake news ou não, mas falam que depois do falecimento da ex-esposa do nosso ex-presidente Lula, né, eles colocaram fundos de investimento de valores assim enormes que estavam em da ex-esposa, né, da esposa falecida. Vocês vão colocar títulos da dívida pública, né, que são créditos, ou seja, se vocês fazem, por exemplo, um tesouro direto aí, e alguns dos pais de vocês devem ter tesouro direto, vocês têm que indicar os tesouros diretos, que são títulos da dívida pública, ações e assim por diante. Né? Então, assim, meu pai, quando morreu, ele tinha umas 5 ações da Belgo Mineira, e essas ações eram só 5 ações mesmo, para vocês, com participação em bolsa. Eu tive que arrolar no inventário, porque senão eu não conseguia tirar essas ações do nome dele. Tá? Então, assim, não valia nada, mas ele tinha 5 ações da Belgo Mineira. Então, vocês têm que lançar, tá? E depois vocês têm que pôr dívidas ativas. O que são dívidas ativas? Em que o credor era o falecido, e dívidas passivas, cujo credor normalmente é quem? São terceiros, e essas dívidas passivas marcadas pelo espólio, propriamente dito. Então, essa é, para todos os efeitos, né, a determinação das primeiras declarações. E uma vez apresentadas as primeiras declarações, não é isso? Os autos voltam conclusos ao juiz para ele verificar se tem procuração de todos os herdeiros, e se não tiver procuração de todos os herdeiros, o que ele vai fazer? Ele vai determinar a citação dos herdeiros. E quando ele determina
essa citação de todos os herdeiros, a citação se faz na forma do artigo 626 do Código de Processo Civil, que eu vou transcrever aí para vocês, no nosso chat, né? Então, aqui, CPC 2015, tudo é CPC aqui, e aí as citações, elas entram a partir daí, dessa forma. Então, quando a gente fala de citações, então, olhem aí, né? Artigo 626, essas citações, eu já falei anteriormente para vocês, elas se fazem por carta com aviso de recebimento, né? Por carta com aviso de recebimento. E eles não são citados para contestar a demanda, eles são citados para aceitar a herança ou renunciá-la expressamente e para tomarem ciência das primeiras declarações que foram apresentadas. E por isso, na cópia, na contrafé desse mandado de citação, entre aspas, eles incluem necessariamente o quê? A cópia das primeiras declarações. Tá? E essa cópia das primeiras declarações, ela se presta a dar ciência aos herdeiros e sucessores que não constituíram mesmo advogado, né, a possibilidade de impugnarem essas primeiras declarações. E então, aí agora a gente entra na parte que interessa, né? Então, e aí, a partir de hoje, nós temos a matéria nova, né? Então, vamos à matéria nova. Quando a gente fala da impugnação às primeiras declarações, essa impugnação ela deve ser feita por petição escrita, e agora eu chamo a atenção dos presentes que a terminologia correta é impugnação mesmo, ela não se assemelha à contestação, ela não tem nada a ver com a contestação, né? E por quê que ela é impugnação? Porque, de fato, nós temos o quê? Não uma contestação, eu não sou ele não tem direito a abrir um inventário. Isso pode até acontecer na impugnação, mas não é bem isso que a gente faz em sede de impugnação. O que a gente utiliza em sede de impugnação é aqueles elementos constitutivos do artigo 627 do Código de Processo Civil, né? Porque nessas impugnações, né, você vai impugnar os termos das primeiras declarações. Então, o CPC define como elementos constitutivos de impugnação o quê? Vamos lá, prestem atenção, abriam, né? Nós temos concluídas as citações, nós vamos ter um prazo de 15 dias para apresentar as impugnações, né? E aí, os herdeiros que não são representados pelo advogado que abriu o inventário podem arguir erros, omissões e sonegação de bens. Vamos lá. Erros seriam erros de descrição. Omissões seriam omissões com relação a algum herdeiro, por exemplo. Isso seria uma omissão. E quando nós falamos de sonegação, e aí muita atenção, essa parte é importante, um dos herdeiros está alegando que o inventariante deixou de inventariar bens que deveriam ter sido inseridos dentro do processo de inventário. Deveriam ter sido inseridos, né? Então, é isso, basicamente. Outra coisa, se ele chega e fala, olha, eu não quero que aquele autor do inventário seja o inventariante, e ele tem que apresentar motivos relevantes para a retirada do inventariante que já foi nomeado pelo juiz. E por quê? Né? Pelo seguinte motivo, tá? Porque não foi observada a ordem, né? Então, a ordem do artigo 616 é uma ordem que deve ser observada pelo juiz, né? Então, aquela ordem que tem primeiro o cônjuge e o companheiro, e depois os herdeiros, essa ordem ela é determinada pelo artigo 617. Tá bom, gente? E depois desse elemento constitutivo, né, que ele vai reclamar contra a nomeação do inventariante, ele pode chegar e pedir a substituição do inventariante e a nomeação de outro. Eu vi casos em processo de inventário que o juiz deixou de nomear o inventariante, falando que havia interesses colidentes daquele inventariante com as pretensões do falecido constantes no testamento. Então, isso é possível constatar.
E ainda eles podem contestar a qualidade de quem foi incluído em herdeiro. Essa contestação é uma coisa bastante simples. Tá? Então, olha aqui, ó. Omissão é quando ele deixa de incluir um herdeiro, e contestação à qualidade de quem foi incluído é quando ele inclui uma pessoa que não seria herdeiro. E é muito comum na prática hoje em dia a gente ver casos em que o juiz, não o juiz, as famílias têm filhos de criação. E o que são filhos de criação? Você tem lá você tem 3 irmãos e o seu pai pegou mais uma pessoa para criar. E não adotou em vida, não houve adoção em vida. Se não houve adoção em vida, gente, a princípio aquela pessoa ela não deveria ser incluída como herdeiro, tá bom? E se o inventariante o fez e colocou ele como herdeiro nas primeiras declarações, aquele herdeiro que está impugnando as primeiras declarações, ele pode falar, olha, essa pessoa não tem qualidade de herdeiro e ela deve ser excluída. Tá bom, gente? Então, quando isso acontece e é formulada uma impugnação ao juiz, o primeiro passo do juiz é abrir vista para o inventariante se manifestar sobre as manifestações das partes. Ele pode aceitar e excluir uma pessoa como herdeiro, né? Ou ele pode incluir outro herdeiro que tinha sido omitido, né? E ele pode também falar, não, eu não quero ser um inventariante, eu abro mão da inventariança, né? E passe para frente. Eu não vou ser um inventariante, já que vocês não me querem como inventariante, então siga, né? Então a vida segue. Dito isso, a gente entra num pressuposto que é a questão da sonegação. E aí, ao entrarmos em sonegação, nós temos um problema sério, né? E esse problema sério envolve incidentes que podem ser promovidos contra o inventariante dentro do processo de inventário. E entre esses incidentes, nós temos vários incidentes, né? Esses incidentes, eles estão arrolados, senhores, muitíssima atenção, estão arrolados no artigo 621 e seguintes, 621, e o primeiro deles respeita à sonegação. Então, se um dos herdeiros arguir sonegação de bens, e eu tenho alguns casos de sonegação de bens, eu posso até falar para vocês que ele está lá em casa o processo, né? Ele está lá em casa porque entrou a suspensão de processo, era um processo físico, e aí começou a suspensão, eu dei carga no processo, para falar a verdade, ele está no escritório e eu estou em casa. E aí você já viu, eu deixei o processo no escritório e ele está lá há 2, 3 meses, e em função das resoluções do CNJ, ninguém está dando busca e apreensão nos autos físicos. Por quê? Porque os processos com prazos em processos físicos estão todos suspensos em função da pandemia do Covid. Então, dito isso, vamos para frente, né? Na ação de sonegação, vocês têm que saber que tem certos requisitos para se ajuizar a sonegação em face do inventariante. Primeiro requisito, tem que haver a impugnação, que eu falei aqui para vocês. Segundo requisito, tem que se dar vista ao inventariante para se manifestar sobre a impugnação na qual se argue a sonegação de bens. 3. O inventariante tem que se manifestar expressamente nos autos do processo, por escrito, falando: não existem outros bens a serem inventariados. Quando ele faz isso, tá, ele fala que ele encerra a descrição dos bens. Isso a gente chama de últimas declarações. Se ele falou, não há outros bens passíveis de inventariança, aí isso é feito dentro dos autos do inventário, então, ou seja, citação, impugnação feita nos autos do inventário, vista ao inventariante dentro do inventário, e dentro dos autos do inventário ele vem e formula a declaração de encerramento da descrição dos bens. Na hora que ele fala que não existem outros bens a inventariar, dentro dos autos do inventário, aí possibilita aquele herdeiro o ajuizamento por dependência em apenso aos autos do inventário da sonegação. A ação de sonegação por si só, senhores, por si só, ela tramita em apenso aos autos do inventário. E ela segue pelo procedimento comum do Código de Processo Civil. Então, ela vai tramitar pelo procedimento comum. Vai haver a citação do inventariante da pessoa do seu advogado,
lá para se manifestar, né? Alguns juízes determinam a citação pessoal, e dentro da ação de sonegação é possível ampla dilação probatória, né? Vai seguir o procedimento comum. Citação, pode ter audiência de conciliação, pode ter contestação, réplica, decisão de saneamento, ampla produção de provas, inclusive com prova pericial, se houver necessidade, audiência de instrução, alegações finais, e o juiz vai sentenciar a ação de sonegação. Tá, gente? Quando ele sentenciar a ação de sonegação, ele pode imputar as penas pela sonegação. O que são as penas? Vocês vão estudar isso em sucessões. Se o inventariante é herdeiro, meeiro não, se ele é herdeiro, ele perde o quinhão hereditário que ele teria direito naquele bem sonegado, tá? Pode ainda ter condenação em custas e honorários nesse processo, tá? De sonegação. E essa ação de sonegação ela pode ser promovida por um herdeiro em benefício de todos. E nessa ação de sonegação que está lá no escritório mesmo, teve essa alegação de ilegitimidade. Ou seja, o advogado faz uma alegação, não, a parte é legítima. Não interessa. A sonegação ela vai ser promovida por um herdeiro ou por mais de um, e ele beneficia a todos os herdeiros. Tá bom, gente? Então, vocês têm que pensar nisso. Porque, sendo julgado procedente o pedido da ação de sonegação, o juiz vai determinar a alteração das declarações, das primeiras declarações do processo inventário. E aí o processo continua tramitando, né? Se ele não tiver acabado. Se ele já tiver acabado, o que vai acontecer? Necessariamente, esse bem que foi omitido do inventário vai ser objeto de sobrepartilha, que eu já tinha falado antes para vocês. Então, vamos seguir nos trabalhos. E, a partir dessa ideia de sonegação explicada, sonegação, né, a gente vai para frente. E, quando a gente vai para frente, a gente chega à ideia de que o inventariante ele pode ser removido no processo. E quando ele vai ser removido? Quando ele não cumprir as obrigações dele. E o juiz pode determinar a remoção de ofício. De ofício. Tá claro, gente? E essas hipóteses de remoção do inventariante estão presentes no artigo 622. Cuidados, senhores, cuidados. Porque a remoção do inventariante, como instituto próprio do Código de Processo Civil, ela é prevista em várias hipóteses. Mas a remoção por si só, ela tramita por dependência. Tá claro, gente? Por dependência. A remoção, ela tem outro procedimento diferente. Então, olha aqui, cabe remoção se houver sonegação. Se o inventariante não prestar contas da sua gestão, e cuidado, que nós temos dois tipos de prestação de contas dentro de inventário. Nós temos a prestação de contas incidental, que é determinada pelo juiz de ofício, e nós temos a prestação de contas autônoma, que é a exigência de contas promovida em apenso aos autos do inventário por algum interessado, herdeiro ou legatário. E seria aquele procedimento de exigência de contas que eu já ensinei nesse semestre para vocês. Além disso, nós temos mais, né? Se ele deixar os bens do espólio se deteriorarem e assim por diante, então nós temos várias hipóteses de substituição da inventariança. Então, vocês têm que saber, quando o juiz determina a substituição de ofício, ele profere uma decisão interlocutória dentro dos autos do inventário, agravável de instrumento, tá claro, senhores? Agravável de instrumento, com base no parágrafo único do artigo 1015, que fala que toda decisão interlocutória de inventário é passível de agravo de instrumento. Toda decisão interlocutória dentro dos autos do inventário, tá? Agora, cuidado, a ação de sonegação não é nos autos do inventário. Então, aí nós já temos um problema sério aqui no âmbito de recurso cabível. Tá? E mais, se a sonegação tramita como procedimento comum, aí ela será aplicável os recursos do procedimento comum. Né? E aí nós voltamos à ideia, porque dentro do requerimento de substituição, que a gente chama de remoção de inventariante, ele é feito em apenso, porque a remoção de inventariante é um incidente processual do inventário. Então, ele está previsto no artigo 23, e lá fala como deve ser requerida a remoção.
com fundamento no artigo 622. Tá claro, senhores? Então, você faz uma petição inicial, distribui por dependência o processo de inventário e lá tramitar. Qual o procedimento? Você intima o inventariante na pessoa do seu advogado para se defender no prazo de 15 dias. Ele se defende e aí pode o juiz aplicar o procedimento comum em heterointegração e aí ele pode marcar audiência ou não, verificar os casos de remoção e aí ele vai proferir uma sentença incidente dentro desse processo de remoção. Tá bom, senhores? Eu, particularmente, com base no entendimento do STJ, eu entendo que essa decisão ela é de agravo de instrumento, porque ela foi proferida em incidente processual, né? Mas vai ter algum imposicionamento no sentido que ela seria apelável por ser sentença. Mas ela é uma sentença em processo incidente. Então, para mim, é um agravo de instrumento com possibilidade de aplicação de fungibilidade recursal. Dito isso, vamos para frente. Na hora que a gente fala mais ainda com relação a isso, nós temos a decisão prevista na remoção de inventariância. Então, é essa decisão que eu vou falar para vocês, do artigo 624, decisão na remoção. Então, quando a gente fala dessa decisão na remoção, o juiz, né, automaticamente, é o procedimento que eu falei, né, ele pode nomear outro inventariante na própria decisão. E a partir daquele momento, a decisão produz efeitos de imediato, tá? Produz efeitos. Se o juiz proferiu a sentença incidente no incidente de remoção de inventariância, ele determina que o outro inventariante tome a posse no cargo, assine outro termo dentro dos autos do inventário e dê os andamentos, os trâmites necessários à conclusão do inventário. Então, hoje aqui, eu já falei para vocês sobre impugnação, sobre sonegação, trâmite de ação de sonegação e eu falei do procedimento de remoção da inventariância, do inventariante. Dito isso, a gente segue no processo, tá? E quando a gente segue no processo, aí vamos voltar todo mundo do inventário. Antes a gente estava falando dos apensos. Primeiro apenso, né? Ação de sonegação. Segundo apenso, remoção de inventariância. Então são vários apensos. E eu já adianto para vocês que o procedimento de remoção de inventariante não é cumulável com o procedimento de sonegação, porque eles têm procedimentos diferentes. Tá claro, gente? E aí, o que nós temos? Existe ainda, dentro dos autos do inventário, e uma vez eu fiz isso também, num inventário lá em Niterói, que está tramitando até hoje, não, são varas extremamente lentas, infelizmente, né? De um pedido de habilitação de herdeiro, tá? O que significa habilitação de herdeiro? Gente, vamos voltar à ideia. Essa habilitação de herdeiro, ela está prevista no artigo 628 do CPC, e dentro da habilitação de herdeiro, ela deve ser formulada dentro dos autos do inventário. O que nós chamamos de petição incidental ou intermediária. Tá? Então, a pessoa que se considera herdeiro, né, ela faz uma petição endereçada ao mesmo juiz da vara, nos mesmos números do processo, e protocoliza essa petição no processo de inventário. É óbvio que ele tem que juntar procuração, né, se for o caso, juntar declaração de pobreza, RG, CPF, comprovante de residência, e o mais importante, ele tem que juntar o título cível dele. O que é o título cível? É a certidão de nascimento ou a certidão de casamento. Tá bom, gente? Então, ele tem que provar, de fato, a condição de herdeiro. Agora, se ele não estiver reconhecido extrajudicialmente como filho ou como herdeiro de alguma das partes lá, isso é uma matéria de autoindagação. Então, o que o juiz pode fazer? Ele pode determinar eventual reserva de quinhão e encaminhar a parte para as instâncias ordinárias, que foi aquela que eu expliquei na aula passada para vocês, né, que seria o ajuizamento de uma ação de investigação de paternidade na vara de família. Não vai em apenso aos autos do inventário, tá? Mas o juiz pode reservar quinhão para
eventual pagamento, mas seria aplicável, obviamente, o artigo 612. Agora, eu já vi casos de herdeiros impugnando outro herdeiro reconhecido, gente. Uma doideira. O falecido em vida reconheceu o sujeito como filho. E aí ele não foi habilitado, não foi incluído nas primeiras declarações como filho, e aí ele descobriu que o inventário do pai estava tramitando, e atravessou a petição juntando a certidão de nascimento com o pai reconhecendo a paternidade dele. Em vida. Ué, mesmo que não seja filho, né, aí pode ser uma adoção brasileira. A adoção brasileira é irrevogável. Né? E aí a parte apresentou sua habilitação, o inventariante impugnou, o inventário virou uma bomba, o juiz chegou e falou, pelo amor de Deus, marcou uma audiência de conciliação. Aí na hora que marcou a audiência de conciliação, com base nesse artigo 628 aqui, ele chegou, o juiz, em sala de audiência, para o inventariante e falou, inventariante, ele está reconhecido. Ele está reconhecido. Então, o falecido reconheceu esse herdeiro em vida. Se vocês quiserem ajuizar uma negatória de paternidade, tenta ajuizar ainda, mas aqui não tem sentido. Aqui você vai mudar todas as petições e vai reincluir esse sujeito aqui, esse herdeiro, com herdeiro nos autos do inventário. Então, olha aqui, gente, o que eu estou mostrando para vocês? Que o inventário litigioso ele está aberto a inúmeras situações de litigiosidade. Inúmeras situações de litigiosidade. Tá certo, senhores? Então, o que o juiz faz? Havendo prova documental da condição de herdeiro, ele profere decisão interrogatória e manda incluir. Tá bom, gente? Então, o que o juiz quis fazer ali foi falar, ô inventariante, faça outra coisa longe daqui, porque vou deferir o direito de habitação dele. Ele tem direito de ser herdeiro nesse processo. Tá bom, senhores? E aí nós temos mais uma situação. Lá no Rio de Janeiro mesmo, é muito comum no estado do Rio de Janeiro se abrir vista nos processos de inventário à fazenda pública. Tá? À fazenda pública. Aqui em Minas Gerais já não é tão comum, porque aqui em Minas Gerais eles utilizam o sistema do CIARE para efeito de lançamento do imposto, e vocês têm que saber que a fazenda pública ela tem legitimidade para atuar na condição de interessada no processo. Então, a fazenda pública, quais são as fazendas? A fazenda pública da União pode cobrar o quê? IPR, imposto de renda de pessoa física do falecido, tá? Dentro dos autos do inventário. Né? A fazenda pública da União. A fazenda pública dos estados e Distrito Federal, né, podem, ou do estado, podem verificar a fiscalização que é o imposto de transmissão causa-morte e doação, que eu já falei para vocês, pode verificar o imposto sobre veículos automotores, né, e pode ainda cobrar do falecido ICMS. Tá? O IPVA vai ficar com débito no nome do falecido junto à fazenda estadual. Então, essas fazendas estaduais, elas têm interesse em se manifestar. E, por fim, nós temos a fazenda pública dos municípios, onde o falecido né? E essas fazendas públicas vão poder cobrar o IPTU, o Imposto Predial Territorial Urbano, vão poder cobrar ainda, tá? Outros elementos que a gente chama de ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, tá? E podem cobrar outros tributos, né? Mas esses são os que normalmente incidem dentro do inventário. O IPTU vai ser do imóvel, né? O ITR também, e o ISQN será do falecido. Então, são as naturezas de impostos que eles podem cobrar. Além disso, gente, e seguindo nossos procedimentos aqui, nós vamos ainda mostrar para vocês, tá, que depois dessa manifestação da fazenda pública, o inventariante vai se manifestar também, vai falar sobre elas, tá? E aí entra em outra fase, uma nova fase do inventário. E aí eu já mostro para vocês que não tem nada a ver, aquelas 4 fases do processo de conhecimento, postulatória,
né, a saneadora, a instrutória e a decisória não tem essa presença aqui dentro do inventário litigioso. Porque nessa nova fase do inventário, ela vai ser chamada de, muitíssima atenção, de avaliação dos bens e direitos para cálculo do imposto. De qual imposto que nós estamos falando? Do ITCD, que eu já mencionei aqui para vocês. Né? E, infelizmente, a finalidade prática do inventário é o pagamento dos impostos do falecido pela transmissão dos bens. Então, até para morrer, você paga imposto. Infelizmente, desculpe a crítica, mas é verdade. Né? Então, quando você morre, os herdeiros, para receber esses bens e direitos, terão que pagar o imposto. E esse cálculo do imposto é feito com base na avaliação dos bens. Atenção, a avaliação deve ser feita, vou falar, em regra geral, pelo oficial de justiça avaliador. Tá bom, senhores? Avaliador. Salvo quando o oficial de justiça declarar que não consegue fazer essa avaliação. Aí a pergunta é, quando vai caber a avaliação? Né? Então, vamos lá. As hipóteses de avaliação estão previstas na 630 e seguintes do CPC, de leitura obrigatória para vocês, até o artigo 638. Né? Então, vai caber quando não houver consenso entre os herdeiros sobre a forma de avaliação. Isso é um caso. Segundo, o Ministério Público requerer. Então, se nos autos tiver um herdeiro lá incapaz, menor de 16 anos, o Ministério Público vai atuar. E se ele achar que os valores não estão adequados, que foram apresentados pelo inventariante, ele vai mandar avaliar. Tá, já, senhores? E o inventariante vai ter que arcar com as custas, né, da diligência avaliatória do oficial de justiça, e o oficial de justiça vai fazer um termo de avaliação e vai juntar nos autos do processo. Eu já vi casos de necessidade de avaliação. Por quê? Presta atenção. Porque a Fazenda Pública lançou um imposto avaliando o valor do bem em valor muito superior ao valor de mercado do bem. Eu já vi casos lá de avaliação de vagas de garagem, né, que depois do Covid talvez nem precise mais, que as pessoas deixaram de andar de carro, quem sabe. Estou brincando aqui, brincadeira, um humor negro talvez. Né? Peço desculpas por isso. Mas uma vaga de garagem que eles avaliaram a vaga de garagem em 120 mil, a Fazenda Pública Estadual. Aí, na hora que ele avaliou aí 120 mil, o inventariante foi lá, impugnou o valor da avaliação dentro do processo administrativo do CIAR, falou, não, esse valor para o Conselho de Contribuintes, e ainda o que aconteceu? Ele espertamente foi lá e apresentou um pedido de avaliação judicial do bem. E a avaliação judicial do bem foi de 50 mil. Só para vocês terem uma ideia. Ou seja, o lançamento do tributo foi o dobro do que ele teve que pagar em função disso. Então, existem várias hipóteses de avaliação, né? E esses procedimentos estão aqui. Agora, eu indico para vocês uns casos de inocorrência de avaliação. São os casos de inocorrência de avaliação. Artigo 633. Sendo as partes capazes, não se procederá à avaliação se a Fazenda Pública, intimada pessoalmente, concordar de forma expressa com o valor atribuído, nas primeiras declarações aos bens do espólio. Tá bom, gente? Só que não é bem assim que acontece, né? Não é bem assim. Ele primeiro lança a Fazenda Pública, né? E aí você faz a avaliação para depois impugnar dentro do processo administrativo. Saliento para vocês que o juiz pode até julgar o inventário, proferir sentença do inventário, encerrando o inventário, sem o recolhimento do ITCD, mas ele condiciona a expedição formal de partilha à apresentação do ITCD. E eu falo mais para vocês, se você tiver um formal de partilha sem a declaração de quitação ou exoneração do ITCD, o cartório de registro de imóveis vai se recusar a registrar aquele formal em função qualificadora, porque ele também é um fiscal da ordem jurídica. Então, ele vai falar, eu não vou registrar isso porque não tem pagamento do imposto e não tem prova de pagamento do imposto
no formal de partilha. Então, ele vai te intimar para juntar. Tá, não, ele vai abrir diligência no ato de registro do formal de partilha para, obviamente, que a parte possa complementar a documentação do formal por meio da juntada da certidão de quitação e desoneração do ITCD. Volto a falar para vocês, o juiz não expede formal. Se ele expediu, é porque houve, tá? Da Secretaria de Juízo. Então, vamos para frente. Além disso, nós temos o quê? É muito comum os herdeiros não quererem criar problema pela avaliação do bem. Então, aí o que acontece? A Fazenda Pública lançou lá o imposto com base num valor de R$100 mil na vaga. Aí os herdeiros falam, não, eu estou precisando dos bens rápido, eu quero terminar logo esse inventário. Aí eles impugnam, não pedem avaliação e automaticamente aceitam a avaliação. Isso é comum acontecer também. Tá bom, senhores? Volto a falar para vocês que aplica-se subsidiariamente o procedimento da perícia aqui. Então, se por acaso houver a apresentação do laudo de avaliação, as partes poderão se manifestar sobre o laudo no prazo de 15 dias, tá? E depois de resolvidas todas essas questões, né, depois de pago o imposto, obviamente tem que pagar, né, ouvidas as partes, aí abre-se vista para últimas declarações. E essas últimas declarações, então, são depois da avaliação do bem, depois da fase de impugnação. Né? Então, e aí o prazo de últimas declarações são, já avaliamos todos os bens, está tudo avaliado, já acertamos quem são os herdeiros, já acertamos quem são os legatários, está tudo certinho, está tudo bonitinho, né? Na hora que está tudo perfeito no processo de inventário litigioso, o juiz fala, vista o inventariante para apresentar as últimas declarações. E essas últimas declarações, né, elas são apresentadas após a avaliação, né, após todos os elementos, e aí você dá uma vista comum, em prazo comum, às partes para se manifestarem sobre as últimas declarações. E quando ocorrem essas últimas declarações, as partes normalmente aceitam, porque todas as questões litigiosas já passaram. Então, depois das últimas declarações e da das partes sobre elas, abre-se vista para que os herdeiros formulem, nós chamamos de, muita atenção, pedido de quinhão, que nem muito parecido com uma ação divisória. Então, esse pedido de quinhão, ele está aqui no artigo 647, né? E dentro desse artigo 647, ele é um ato prévio à prolação da partilha judicial. Tá claro? Um ato prévio à decisão da partilha judicial. Tudo bem? Então, quando a gente fala de partilha judicial, não há consenso. Tá? E eu vou falar claramente para vocês. Não tem consenso dentro de inventário quando tem muito dinheiro para ser partilhado. Muita coisa. Né? Então, assim, quando as pessoas são mais humildes, mais... vamos até falar até classe média, né? Até classe média. A gente não costuma ver inventários litigiosos assim, com esse tanto de problemas, né? Com tanto de incidentes procedimentais. Né? O que a gente vê, de fato, é um inventário mais enxuto que é aquele inventário que eu falei para vocês, que é o pelo rito de arrolamento. Mas, mesmo assim, se a gente tiver um herdeiro muito ganancioso aí, né, e uma briga entre os irmãos, aí, num inventário de classe média, pode aparecer um inventário desse aqui. Mas eu posso falar sinceramente com vocês. Sempre que eu vi inventários desse tipo, eram famílias extremamente abastadas, com muito dinheiro mesmo, e eles brigando por todos os elementos. E eu já falei na aula passada o seguinte, que quando o juiz vai decidir a partilha, ele utiliza os princípios da partilha.
Caso vocês queiram aprofundar nos princípios da partilha, eu aconselho aquele livro que eu disponibilizei para vocês no Moodle, que fala sobre partilha judicial e sustentabilidade. Então, o juiz vai analisar de todas as formas possíveis os princípios da partilha, que existiam no Código de Processo Civil de 39, depois deixaram de existir no Código de Processo Civil de 73 e voltaram a existir no CPC de 2015, né? Então, máxima igualdade, todo mundo recebendo os mesmos opiniões, prevenção de litígio, evitar que os herdeiros briguem e continuem brigando no futuro, tá? E máxima comodidade de herdeiros, ou seja, os herdeiros que de fato se relacionam bem podem dividir em condomínio pró-diviso ou pró-indiviso um determinado bem. Agora, aqueles herdeiros que não se relacionam bem, por favor, não vamos uni-los como coproprietários ou condôminos de um mesmo imóvel. E essa, para todos os efeitos, seria a intenção do juiz quando ele aplica as regras de divisão de partilha. Aconselho a vocês que leiam esses elementos, né? E depois de feita a leitura desses elementos, né, vocês vão ver que o juiz vai proferir a sentença de mérito, né? É uma sentença de artigo 487 que faz conjugada material, né? E por isso ela não é anulável, ela é rescindível, tá? E isso eu já falei na aula passada. Antes de terminar esse processo, senhor, eu vou fazer duas observações a mais de dois incidentes que poderiam ocorrer juntamente ali na fase de avaliação de impostos, que são, primeiro, as colações, que eu falei para vocês, as colações, né? Então, quando a gente fala de trazer um bem à colação, eu já falei na aula passada que as colações estão previstas nos artigos 639 seguintes do CPC, né, até o artigo 641, né? Então, quando a gente fala desse 641, 639 do CPC, vocês têm que saber que a colação deve ser arguída naquela petição de impugnação. Tá? Então, quando você faz essa petição de impugnação, você já abre um tópico que a gente chama de impugnação às primeiras declarações. Você abre um tópico dentro dessa petição de impugnação às primeiras declarações e fala das colações, né? Vamos trazer bens à colação. Então, a princípio, a colação ela pode se provar documentalmente, ela se prova documentalmente, tá bom? Então, ela pode ser decidida dentro dos autos do inventário. Agora, vocês já estudaram doações e sabem que dentro de uma doação é possível, não quer dizer que vá ocorrer, tá? Mas é possível que tenhamos o quê? Uma doação com dispensa de colação, de cláusula de colação. Quando ocorre essa dispensa de cláusula de colação, necessariamente o autor da herança, ele doou. E essa doação, ela considera-se como da parcela disponível, que seriam 50% disponíveis da herança. Então, se há dispensa de cláusula de colação, esse bem doado em vida, ele não entra no inventário. E aí a colação vai ser indeferida. Peço a vocês que leiam esses artigos com atenção. E eu vou falar aqui para vocês o seguinte... teve uma pergunta durante o chat, eu vou respondê-la já desde já. As últimas declarações é uma petição expressa, é uma petição formal feita pelo inventariante, Clara. Então, se a petição ela é feita pelo inventariante, tá, ela não envolve os pedidos de quinhão. O inventariante que trouxe o quê? O acertamento de tudo. Então, essas últimas declarações têm que levar em consideração vários elementos. As avaliações que foram feitas, as colações que foram trazidas para o inventário, as habilitações de crédito. Então, ele mostra o que nós chamamos, Clara, de herança líquida. Herança líquida, né? Então, resolveu todas as pendências relacionadas
com o inventário. Então, aí sim, ele sapeca as últimas declarações. E depois das últimas declarações que a gente tem a herança líquida, aí sim é possível fazer o quê? Os pedidos de quinhão. E depois dos pedidos de quinhão é que vai vir a petição de esboço de partilha. Você está me entendendo, claro? Então, é depois dessas petições quando a gente faz um esboço de partilha amigável, tá? Porque aí é só a partilha amigável. E pode ser feita a partilha também pelo partidor. Né? E uma vez na minha vida, né, eu acho que um juiz gostou muito das minhas petições de inventário, eu fui nomeado partidor dentro de um processo de inventário, gente. Eu, advogado, nomeado partidor. Esse partidor está no artigo 651. Era muito comum antigamente que o escrivão fazia partilha, né? Ele fazia um termo de partilha por partidor judicial. Hoje em dia é raro, porque todos os advogados fazem o esboço de partilha. E o juiz quer que o advogado faça mesmo, para tirar uma figura. Só que o inventário estava tão complicado e os advogados não faziam o esboço de partilha que eu recebi o MUNOS, né, o elogio do juiz, falou, doutor Magno, nomeado partidor no processo. Me intimou para fazer a partilha, o esboço de partilha. Uma vez só aconteceu isso, há muitos anos atrás, tá? Hoje em dia não é mais feito, mas esse partidor está aí previsto no artigo 651. E eu utilizei isso para responder a sua pergunta, tá, Clara? Seguindo ainda, nós temos mais. Outro e o último incidente no processo de inventário, o último incidente é um incidente de pagamento de dívidas. Na prática, ou seja, no fórum, a gente chama isso de habilitação de crédito. Bom, senhores, que é um incidente que tramita em apenso aos autos do inventário. Tá bom, senhores? Ele tramita em apenso aos autos do inventário. Quando a gente fala desse apenso aos autos do inventário, eu falo mais para vocês, tá? Não é uma ação de cobrança. Não é uma ação de cobrança. Ele é um incidente. O que significa esse incidente, gente? Significa o quê? Um credor, qualquer credor, tá? Pode ser, por exemplo, um herdeiro credor, pode ser o inventariante credor. Por exemplo, eu tive, um mês e meio atrás, um deferimento em juízo de uma habilitação de crédito. O inventariante, ele pagou os impostos dos últimos 5 anos dos bens que estavam sendo inventariados. E ele pagou sozinho. Aí ele falou, tá bom, aqui, ó, tome aqui. E aí juntamos todos os documentos, todo o IPT de todos os imóveis, contas, tudo, juntamos tudo, né? E aí a gente falou, olha, essas contas são incidentes em cima dos bens do espólio e elas devem ser pagas e divididas entre todos os herdeiros. O inventário que está tramitando nesse caso é extremamente litigioso, né? E de classe média, tá? Então, vamos lá. E aí, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, mas aí era por briga de irmãos. Desculpe. Nós tivemos, claramente, o juiz, a parte foi intimada. Quem foi intimado? Os herdeiros, todos foram intimados. Um herdeiro aceitou a habilitação e a outra irmã, que era uma filha unilateral. O que é filha unilateral? Filha só do pai. A mãe era diferente, vocês estão acompanhando? Ela impugnou a habilitação e falou que não aceitava, que não era direito da inventariante receber aqueles impostos incidentes sobre os imóveis partilháveis. Tá? O que o juiz fez? Utilizando aquele artigo que eu já citei para vocês, pelo menos uma 2 vezes na aula de hoje, que é o artigo 612, né? Vamos lá, voltar, e eu já transcrevi ele nos autos, aí no chat para vocês. O juiz decidirá todas as questões de direito, desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. Tá claro? Então, utilizando o artigo 612 do CPC, ele deferiu a habilitação do crédito. A habilitação do crédito.
da inventariante. Tá bom, senhores? Quando ele deferiu a habilitação do crédito da inventariante, normalmente, o que ele fez? Ele falou, agora, inventariante, que a gente já resolveu todas as matérias, inclua o seu crédito como dívida do espólio nas últimas declarações. Entendeu, Clara? Para a gente achar a herança líquida. Tá? Agora, isso que aconteceu no meu processo foi uma exceção. Se vocês olharem o professor Humberto Teodoro vai falar claramente o seguinte: dentro da habilitação de crédito ou do pagamento dos credores, tem que haver consenso pleno entre todas as partes. Esse é o posicionamento doutrinário. Tá? E segundo esse posicionamento doutrinário, o que teria que acontecer? Teria que acontecer algo muito simples, bastante simples. Tá? Ele teria, tá, que indeferir a habilitação de crédito, se for o caso, reservar o quinhão hereditário, e determinar que o credor procurasse seu direito nas vias ordinárias. Quando que ele tem que fazer? Quando depender de outras provas diferentes do que as provas documentais. Então, é mais ou menos isso que acontece hoje em dia na prática. Tá bom? Então, o que nós estamos falando? Que o pagamento de credores envolve um incidente que tem que ser consensual na doutrina. Tem que ser consensual. Mas a jurisprudência admite uma margem de litigiosidade, utilizando o artigo 612. Tá bom, senhores? Se todo mundo concordar, o juiz defere a habilitação e manda emitir as últimas declarações dentro dos autos inventários. A habilitação vai em apenso e dentro dos autos inventários vão ser apresentadas as últimas declarações. Tá? E essas últimas declarações é prévia à fase da partilha, tá? E eu relembro que a partilha pode ser judicial, quando o juiz decide de plano e fala como vai dividir. Pode ser amigável por termo nos autos, pedir um termo de partilha nos autos, ou por petição, que é o esboço de partilha, né? E, finalmente, nós temos ainda, né, a possibilidade da partilha ser feita por escritura pública e juntada no processo. Tá? Depois que o juiz sentencia o processo de inventário e encerra o inventário, cabe apelação. Mas eu vou ser muito sincero para vocês. Eu acho que assim é até uma retirada de fardo dos herdeiros. Os herdeiros ficam tão felizes, mas tão felizes, que não apelam da sentença de encerramento do inventário. Tá? Agora, se essa sentença de encerramento tiver a partilha judicial, aí sim nós podemos ter apelação e é mais comum isso acontecer. Só que é tão raro de ter uma partilha judicial, porque eu acho que ele tenta convencer as partes de fazer a partilha amigável, né, para evitar eventuais recursos da sentença final. Né? E esse recurso da sentença final, obviamente, é a apelação, né, com duplo efeito na forma do artigo 1012 do CPC. Essa foi a aula que eu tinha para dar para vocês de inventário. Né? Eu peço a vocês que formulem suas perguntas na maior brevidade possível. Eu vou encerrar neste momento a videoconferência. Né? Eu falei tudo o que tinha para falar de inventário. Né? Eu aproveitei o fato de não utilizar aquela sistemática para tentar aprofundar um pouco mais nos conteúdos teóricos. Tá? E estamos aí e me coloco à disposição dos senhores para eventuais perguntas. Se cuidem. Tchau.